Vamos embora, pessoas. Tá aqui. Falar então de audição e equilíbrio, né, que são sentidos especiais ligados ao nervo vestíbulo coclear, o nosso 8º par craniano. Vamos embora. Primeiro, gente, vamos dar uma olhada na anatomia da orelha. Gente, esqueçam o termo ouvido, tá? Ouvido é um termo ultrapassado, a gente não utiliza mais ouvido, é orelha. Orelha externa, orelha média e orelha interna. Ouvido caiu por terra de vez em quando, você pode até usar assim, mais informalmente, tá? Mas quando a gente está falando da anatomia das divisões da orelha, orelha, esquece ouvido. Tá? Eu sei que é estranho, né, para gente que estava acostumado antes a falar ouvido para a parte interna, né, e a orelha seria a parte mais externa, mas é tudo orelha. Então, vamos embora. Ó, eu estou aqui com duas figuras para auxiliar na explicação. Né? Então, o que a gente vê, primeiramente, pessoas, a gente vê nas laterais, né, da cabeça do animal, o seu pavilhão auricular. Tá? Pavilhão auricular, que tem diversas formas aí dentre os animais domésticos. Tem animais que têm o pavilhão auricular mais pendular, tem uns que têm um pavilhão auricular mais rígido, mais conchiforme, mais em forma de concha. Né? Principalmente ali os cães, né, com as suas diferentes raças, variam bastante a forma do pavilhão auditivo. Né? Bom, esse pavilhão auditivo, né, que é essa região aqui por onde vai entrar, as ondas sonoras vão entrar primeiramente, né, ela é formada por uma cartilagem, tá, chamada cartilagem auricular. Tá? Cartilagem auricular. Essa cartilagem auricular também é sinônimo de cartilagem da pina. Tá? Não pina com 2 N's, que esse daqui está em inglês, mas pina com um N só. Tá? Então, cartilagem auricular ou cartilagem da pina. Então, vocês já sabem que o nome da cartilagem que forma o pavilhão auricular, né, que tem essa forma para poder reter maior quantidade de ondas sonoras, tá? Ou reter maior quantidade de ondas sonoras, ou então simplesmente proteger o restante do conduto auditivo do animal. Né? Se for uma cartilagem auricular mais pendular, por exemplo, o cocker, o beagle, né, que tem aquelas orelhas, o basset, né, o basset mesmo, não é o teckel não é o dash não, é o bacetzão mesmo, aquele que tem aquele pavilhão auricular muito caído, né, então, no caso deles ali é para proteger, né, porque são animais de caça, né, que podem ficar ali em meio de chuva e tudo, né, então acaba protegendo e atrapalhando, né, de outras formas, tudo bem? Então, a nossa parte aqui mais externa, tá? Então a parte externa formada pelo pavilhão auricular. O pavilhão auricular, gente, a cartilagem auricular, né? Ela fica aqui embasada, tá? Como se fosse enraizada, a base dela, a base desse pavilhão auricular, fica associada a um conjunto de cartilagens, tá? Esse conjunto de cartilagens aqui, né, que estão representadas agora na marcação que eu estou fazendo, ó. É um conjunto de cartilagens. Essa daqui também. Está dando base, então, para o pavilhão. Então, o pavilhão auditivo, a gente sabe que ele é bastante móvel, né? Os animais eles têm muita mobilidade do pavilhão auditivo, né? De forma em que ele capte o som, né? Ele fique virado para as ondas sonoras de forma a captá-las melhor. Então, se o som está vindo da frente do animal, ele posiciona esses pavilhões, né, para frente. Se estiver vindo dos lados, às vezes um só ele movimenta. Se estiver vindo de trás, ele coloca também assim, consegue. Então, tem uma musculatura
na base aqui do pavilhão auricular, né, e também aqui próximo desse conjunto de cartilagens que dá a base para o pavilhão, que é muito móvel. Eles têm muitos músculos aqui desenvolvidos, ao contrário da gente que não tem nada, né, nada. Até pode ter esses músculos, mas muito rudimentares, né? A gente não movimenta o pavilhão auricular assim, certo? Então, o pavilhão então fica nessa base de cartilagens, certo? Tá? Bom, essa base de cartilagens aqui, gente, tá? Vai formar o meato acústico externo, tá? Vai começar a formar o meato acústico externo. Tá? Esse meato acústico externo, juntamente com o pavilhão auditivo, tá? Vão compor o que nós chamamos de orelha externa. A orelha externa. Então, quais são as partes da orelha externa? O pavilhão auditivo e o meato acústico externo. Bora, vamos voltar para a figura. Então, o meato acústico externo, gente, dos animais, ele possui dois canais. Dois canais. Um canal vertical, que é esse daqui, ó. E esse canal vertical a gente vê que é todo formado por cartilagem, mesmo por essas cartilagens da base do pavilhão auricular. E essa outra aqui, ó, que a gente chama de canal horizontal. Esse aqui, tá? Canal horizontal. Esse canal horizontal, ele já tem uma parte de cartilagem, a parte mais externa dele é de cartilagem, e uma base óssea. Ah, Gabriela, então quer dizer que essa base óssea aí, só um minutinho, deixa eu pegar. Então quer dizer que essa base óssea aí é aquela que a gente estudou lá na anatomia, lá na parte de locomotor, na morfolocomotor, lá no osso temporal, ó. Ah, vocês estão me vendo? Diz aí para mim. Tá dando para observar aqui? Sim. Tá dando para ver ele, ó? Ah, agora sumiu. Tá. Isso somente na que aparece, Gabi. Teria que tirar o fundo. Tá, mas agora com o fundo. Eu tô aproximando bem da câmera. Tá aparecendo ele? Tá. 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 Então, olha aqui, ó. A gente estudou lá na morfolocomotor, né? Os ossos, né? Estudamos, né, de forma bem aprofundada e a gente viu o osso temporal, que é esse osso aqui, ó, dessa região lateral do crânio, e a gente sabe que ele tem essa parte aqui, né, onde existe a bulha timpânica, né? A bulha timpânica é o arcabouço ósseo da orelha média, é o próximo segmento que a gente vai estudar. Aí a gente viu também essa entradinha aqui, deixa eu reposicionar ele, tá aparecendo? Tá? Apareceu ele? Tá. Tá? Então, ó, a gente viu essa entrada aqui, ó, tá? Que é o meato acústico externo. A gente estudou como meato acústico externo. Né? Esse daqui ligado à bulha timpânica. A gente viu como entrada. Né? Na verdade, aquela ali é só a base óssea do meato acústico externo. Né? É só essa base óssea que a gente está observando aqui. Ó, deixa eu voltar com a caneta. Ó, é só essa base óssea aqui, onde estão fixadas as cartilagens da base do pavilhão auricular. Então a gente vê que as ondas sonoras elas entram aqui pelo pavilhão, né? Entram pelo pavilhão, passam pelo canal vertical e chegam até o canal horizontal. Bom, o que nós temos aqui dentro, né, como revestimento interno do meato e do pavilhão auricular? Pele, tá? Pele. Né? No pavilhão auricular, nós temos pelos, né? A gente sabe, né? Vendo o animal, a gente sabe que na parte externa, né, do pavilhão auricular tem pelos, na parte interna já tem um pouco menos de pelos, né, que conferem proteção, né? Um pouco aqui na base do pavilhão auricular, chegando no canal vertical, tem um pouco de pelos também, né? Mas, quando a gente entra no meato acústico, lá dentro, existem glândulas ceruminosas que produzem cera. O cerumen é a cera, né, que nós temos também, nós humanos, né? Então, elas produzem essa cera, né, de forma ali a proteger a pele do pavilhão auricular. Né? Essa cera, é claro, esse cerumen, né,
tem que ser limpo periodicamente, né? Tem animais que produzem mais, assim como no humano também, né? A gente tem animais que produzem mais, tem animais que produzem menos, né? Então, ainda mais se esse animal tiver predisposição para otite, né? Predisposição ali para coceiras, já tiver tido quadros anteriores, é sempre bom o tutor ser orientado a fazer. Não precisa ser todo dia, que todo dia até é prejudicial, mas pelo menos uma vez por semana passar uma solução ceruminolítica, que é bem barato, né? E fazer a limpeza aqui rapidamente, depois secar com um algodãozinho ou com uma gaze seca, né, de forma a limpar aqui, tirar o excesso de cerúmen, porque é desse cerúmen, né, que as bactérias e principalmente os fungos, né, e alguns ácaros também, né, a gente sabe ali que tem ácaros que se alimentam dessa cera, né, então se o animal tiver menos cerúmen, menos chances tem desses parasitas, né, ou então desses agentes infecciosos proliferarem no seu meato acústico. Tá? E olha aqui, pessoas, a gente vê que assim que termina aqui o meato acústico externo, a sua parte óssea, existe uma membrana, que aqui está em azul, tá? E aqui está no rosa, aqui assim, uma membrana. Tá? Essa membrana está ocluindo a passagem das ondas sonoras. Então, as ondas sonoras elas não passam daqui da orelha externa, elas só chegam até o final do meato acústico externo e são impedidas, embarreiradas por essa membrana aqui, ó, que a gente chama de tímpano. Tá? Quem nunca ouviu falar do tímpano, né? Tímpano ou membrana timpânica, tá? Pode ser a mesma coisa, tímpano ou membrana timpânica. Ó, importante, né? Não ter por terra, cair por terra a ideia de que as ondas sonoras vão até a orelha interna, de jeito nenhum, elas só vão até a orelha externa, aí são aqui embarreiradas pelo tímpano, só que elas vão movimentar o tímpano, né? A frequência dessas ondas sonoras vão movimentar o tímpano, é daí que se continua, né, a condução da audição, certo? Tá? Povo, se vocês tiverem dúvida, só temos nós 4 aqui, me interrompe, tá? Porque não estou vendo, vocês só podem falar por áudio mesmo, se tiver dúvida, interrompe aí, que a gente tira na hora, tá bom? Só tem a gente mesmo. Tá? Então, olha só. Então, a membrana timpânica serve para isso, gente. Tá? Deixa eu continuar aqui a explicação. Tá? Então, a parte óssea do meato acústico externo está lá na parte pretrosa do temporal, que foi essa que eu estava mostrando aqui na cabeça óssea que eu tenho aqui em casa. Né? E lá dentro, epitélio com glândula ceruminosa. E medialmente, né, o limite medial do meato acústico externo é a membrana timpânica ou simplesmente tímpano. Tá? Bom. Orelha média. Tá? Da orelha média, né, nós já vamos entrar na cavidade da bulha timpânica. Tá? Então, tem a bulha timpânica, né, essa estrutura aqui no osso temporal, que eu não sei se está aparecendo, mas essa estrutura aqui, ó, esferoidal, que a gente estudou bastante lá na anatomia, lá na morfo-locomotor, na anatomia de locomotor, né? Tá? Então, a cavidade da orelha média está dentro da bulha timpânica. Tá? Então, o meato acústico externo é totalmente obliterado pela membrana. Tá? O tímpano é nada mais, nada menos do que uma membrana de tecido conjuntivo fibroso revestido por uma pele muito fininha, muito fininha. Ele tem uma consistência parecida com com a pele de suíno tratada que a gente coloca em tambor. Tá? Só que mais fininho ainda, mais delicado ainda, tá? Ele é bem fininho mesmo. Tá? Então ele é vibrado, ele é movimentado pelas ondas sonoras. Né? E dependendo da onda sonora, da frequência, né, ele vibra de uma forma. Bom, aí deixa eu voltar aqui no desenho para a gente poder ver. Ó. Lá dentro da bulha timpânica, ó, aqui a gente está na orelha média, ó, passou do tímpano e aqui a gente está na cavidade da orelha média. Olha lá. Então, aqui dentro, pessoas, da bulha timpânica, nós vamos encontrar
ligados ao tímpano. Deixa eu aproximar aqui. Tá? Então, ó, a gente vai encontrar aqui, ó, ligados ao tímpano, um conjunto de ossículos. São ossinhos muito pequenininhos, são os menores ossos do corpo. São os menores ossos do corpo, que são esses ossículos aqui da orelha média. O nome deles, martelo, bigorna e estribo. Tá? Martelo, bigorna e estribo. Eles têm essa nomenclatura porque eles realmente são parecidos com esses objetos aí. Tá bom? Bom, e importante também saber, pessoas, lá na orelha média, né, nós temos como se fosse um escape, né, nós temos um orifício ligado a um tubo que desemboca na nasofaringe do animal. Tá? Para que serve esse tubo? Fazer a despressurização da orelha média. Tá? Caso entre ar ali, a pressão lá fique muito alta, né? Como são estruturas que estão todas enclausuradas por osso, tudo osso em volta, é a bolha timpânica, né? Se houver aumento da pressão ali, as estruturas que estão ali dentro, que são muito delicadas, elas podem ser lesionadas, não é isso? Então, para que haja um escape dessa pressão, a orelha média tem aqui, ó, a abertura para a tuba auditiva, tá? Para a tuba auditiva. Então, a tuba auditiva que é esse tubo aqui, esse ducto, né? Que leva o ar da orelha média até a nasofaringe. É por isso que quando a gente está, por exemplo, vai viajar de avião, ou então vai subir uma serra, né, em que a pressão muda, a pressão atmosférica ali tem uma variação, aí ocorre o quê? A gente já fala, né, mais usualmente, eu tô com o ouvido entupiu, né, o ouvido entupiu. Né? Aí o que você vai fazer para poder tentar desentupir, para tentar diminuir a pressão que acontece, que aumentou lá dentro da orelha média? Você vai o quê? Mastigar, né, vai pegar um chiclete, ou então vai ficar tentando abrir a boca. Por quê? Quando você abre a boca, você estimula a contração da musculatura da faringe. Né? Quando a musculatura da faringe contrai e vai relaxando, a tuba auditiva acaba se abrindo. Né? Quando a tuba auditiva se abre, aquele ar que estava aqui acaba saindo para a nasofaringe e despressuriza a orelha média, diminui aquele incômodo. Né? Isso acontece muito, né? Acontece demais, viu? Então, para isso que serve a tuba auditiva, pessoas. E aqui, ó, lá dentro da orelha média, nós temos esses dois músculos muito pequenininhos, tá? Que são o músculo tensor do tímpano e o músculo estapédio, que são músculos que servem para estabilizar esses ossículos. Tá? Porque eles são articulados um com o outro. A gente vai ver no desenho ali mais para frente. Eles têm uma articulação sinovial, uma articulação verdadeira entre eles. Tá? Então, se ocorre uma vibração no tímpano, vibra o martelo, a bigorna e o estribo. Eles são articulados entre eles. Tá? Acho que tem alguém aí querendo entrar. Deixa eu ver. Lorena. Beleza. Tá? Então, pessoas, é isso, tá? Esses ossículos vibram bastante. Só que para que eles não vibrem muito, né, de forma ali muito descontrolada, né, que poderia ocorrer uma luxação dessas articulações, ou então uma ruptura do tímpano, né, ou a ruptura da membrana timpânica secundária, que a gente vai ver mais para frente. Tá? Existem esses músculos aqui, ó, para poder dar uma segurada, uma estabilizada nesses ossículos enquanto eles vibram. Tá? Então, não são músculos que existem ali para fazer a movimentação desses ossos, eles existem para estabilizá-los. Tá? Então, é o controle dessa vibração aqui, certo? Então, aqui, ó. Bom. Então, pessoas, a gente está aqui diante de um desenho esquemático, né? Onde observamos o meato acústico externo na sua parte óssea, tá? Revestido aqui por pele, aquela pele bem fina, e a membrana timpânica aqui, ó. Tá? Aqui temos a orelha média.
Gabi, tá estranha essa forma aqui de orelha média? Esse desenho é humano, tá? Eu achei bem detalhado, mas é a mesma coisa, gente. Pode não ser a bolha timpânica mais esférica dos animais, a nossa não é tanto, a nossa é mais achatada, mas é a mesma coisa, a lógica é igual, tá? Então, aqui está a nossa membrana timpânica, que é fibrosa revestida por pele, e os 3 ossículos. Esse daqui, o primeiro, é o martelo, a bigorna e o estribo. O estribo, particularmente, é realmente igualzinho ao estribo de montaria, de sela, de cavalo, né? Igualzinho lá, tá vendo? Então, o que acontece? Quando as ondas sonoras chegam aqui, ó, pelo meato acústico externo, elas vibram o tímpano, causam vibração do tímpano, né? Ele vibra, aí o martelo também vibra a bigorna e vibra o estribo. Então, eles fazem esse movimento aqui assim, gente, ó. Tá? Eles ficam fazendo esse movimento de vai e vem, de acordo com a frequência que foi imposta, a frequência vibratória que foi imposta no tímpano. Então, isso acontece assim, ó. Tá? Acaba que o estribo, ele funciona como um pistão. Tá? Ele fica fazendo um movimento aqui de vai e vem. Tá? Nessa abertura aqui que a gente vai ver mais para frente, que está ligada à orelha interna. Aqui, ó, nós já temos a orelha interna. A orelha interna é totalmente escavada no osso temporal. Ela é dentro, totalmente, é uma cavidade muito apertada, uma cavidade muito pequena, revestida por osso, e dentro nós temos muito líquido. Então, as variações de pressão lá dentro são, dependendo da variação de pressão, se for muito alta, vai ocorrer algum quadro patológico nessa orelha interna. Ela é muito sensível, uma estrutura que tem receptores aqui que são muito sensíveis a essas variações de pressão e de vibração. Tá? Então, é isso daqui, pessoas. São esses 3 ossículos. Aqui é a cavidade da orelha média. E essa daqui é quem? A tuba auditiva. A tuba auditiva, se ocorrer um aumento da pressão aqui na orelha média, ocorre o escape, né, da pressão através da tuba auditiva para a nasofaringe. Pronto, resolve a pressão aqui dentro da orelha média. Tá? Uma coisa que eu queria falar, gente, só voltando aqui nessas figuras, é em relação ao otoscópio veterinário. Se vocês forem prestar atenção, o otoscópio humano, o otoscópio é aquele aparelho, né, aquele instrumental clínico que nós utilizamos para fazer o exame da orelha externa do paciente. O otoscópio humano, ele é isso aqui, ele tem um cabeçote, né, assim, né, e um bico, assim, ó. Tá? Aqui o aparato para poder segurar com a luz aqui, isso daqui vai dentro do meato acústico, não é isso? O veterinário, o otoscópio veterinário, ele já tem aqui um bico muito maior. É muito maior, porque o conduto auditivo, né, que são o conduto auditivo que a gente diz, são o canal vertical e o canal horizontal juntos, tá? A gente pode chamar de conduto auditivo. O conduto auditivo dos animais é muito maior do que o nosso. Então, o otoscópio humano não serve. Não adianta, é mais barato o humano, vou comprar porque é a mesma coisa. Não adianta. Tem que ser otoscópio veterinário. Tá? Senão você não tem como alcançar a membrana timpânica. Dá para você fazer o exame dos 2 canais, tá? Do canal vertical e do horizontal, até a membrana timpânica, ver a integridade da membrana timpânica. Mais alguém para entrar aí? Fabiana. Tá? Então, é isso. Gabi, Fala, Carol. cada vez que você fala, tem mais alguém para entrar e o coração quase vem na boca. Ai, menina, eu sou um boba, né? Tá tranquilo, filha, tá de boa. É só vocês mesmo. Vambora. Então, falemos da orelha interna, que é aí mais, né, complexa, muito bem trabalhada, né, é quase uma obra de arte. Se a gente olhar como que é a orelha interna
né? Parece até aquelas obras de arte que tem no MAC, no Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Não sei se alguém já visitou aquele museu. É a coisa linda, é ótimo para tirar foto, né? Ver o mar ali e tudo. Mas tem umas obras de arte muito contemporâneas que são muito parecidas com essa orelha interna aqui, pessoas, tá? As artes contemporâneas assim legais. Para quem não foi, é legal visitar o MAC. Aproveita e dá uma caminhada e visita o MAC. Depois da pandemia, claro, né? Agora não dá. Mas depois, quando tiver chance, visitar. Beleza? Bom, a orelha interna, como eu tinha dito, ela é totalmente escavada, ela está dentro do osso temporal. É uma cavidade dentro do osso, só que uma cavidade muito pequenininha. É uma cavidade formada por labirintos. São vários labirintos. Alguém aí já ouviu falar com certeza da labirintite. Então, a labirintite é uma inflamação na orelha interna. Você sabe que vem da orelha interna, a labirintite. Tá? Então, nós temos o labirinto ósseo, que é esse daqui, ó, todinho. Tá? O labirinto ósseo é a orelha interna, né, na sua parte óssea ali, total, certo? Tá? Então, labirinto ósseo. Gente, só para poder vocês terem ideia, isso daqui não tem como pegar, não. Tá? Não tem como a gente pegar esse molde todo bonitinho aqui da orelha interna na mão. Primeiro que ele é muito pequenininho. Tá? Mesmo num cachorro grande, num animal grande, ele é bem pequenininho. E outra, teria que fazer ali o entorno todinho dele dentro do osso temporal, porque isso daqui está com o osso em volta. Ó, tá? Isso daqui é só o molde dele. Isso daqui tem tudo o osso em volta, está escavado, está dentro. Tá? Certo? Esse labirinto ósseo, gente, é preenchido por um líquido, eu já tinha dito, é o osso com um líquido dentro. Tá? É preenchido por um líquido chamado perilinfa, tá? Um líquido translúcido, tá? Fluido, chamado perilinfa. O labirinto ósseo pode ser dividido em labirinto coclear, que é esse daqui, né? O labirinto coclear, que é responsável aí pela captação dos sinais auditivos, então sinais que vêm para a audição, então labirinto coclear, o labirinto vestibular, que está aqui, né? Labirinto vestibular, e os canais semicirculares, que são esses aqui, ó. São 3 canais semicirculares. Tem esse daqui também, ó. Certo? E aqui, ó, se a gente pegar... Gabi, Oi, fala. a perilinfa, ela tem alguma função ou não? Só de preencher o espaço? Ela preenche o espaço, mas ela vibra. Ela tem função de... Ela acaba conduzindo aquela energia mecânica vibratória para os receptores da audição e do equilíbrio. Ela tem a função de condução. Eu vou falar mais pra frente, tá? Ó, aqui, gente. Esse aqui, então, é o labirinto ósseo todo cortado. Ó, a gente vê por dentro, então, a cavidade do labirinto ósseo. Dentro desse labirinto ósseo, como eu tinha dito, a gente tem a perilinfa, que é um líquido que preenche aqui o espaço do labirinto ósseo. Só que vocês imaginem que eu tenho a perilinfa e dentro da perilinfa, tá? Dentro da perilinfa, ali no meio da cavidade aqui, ó, no meio da perilinfa, eu tenho mais um labirinto, tá? Chamado labirinto membranoso. Ele tem a mesma forma do labirinto ósseo, só que ele fica aqui dentro. Tá? É formado ali por tecido conjuntivo. Tá? O labirinto membranoso é formado por tecido conjuntivo, tá? E por epitélio especializado, tá? Por órgãos epiteliais especializados. Tá? Então, labirinto membranoso. Ele fica aqui assim, ó. Tá? Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês, botar ele aqui dentro. Ele é bem fininho, ele fica aqui dentro, ó, do labirinto ósseo. Vou colocar ele aqui assim, ó. Tá? E a perilinfa
fica passando aqui por fora dele, ó. Tanto por aqui quanto por aqui, ó. Perilinfo. Só que tem mais uma coisa. Dentro do labirinto membranoso, que é essa coisa fininha que eu desenhei aqui, tem líquido dentro dele. Tá? Então, dentro do labirinto membranoso, eu tenho um outro líquido chamado endolinfa. Então, se eu fosse cortar, seria... Vamos fazer um corte aqui, ó, transversal, nesse labirinto coclear ali, ó. Seria assim, ó. Ó, osso, labirinto ósseo, a perilinfa, o labirinto membranoso, a endolinfa dentro dele, depois ele fecha, né? Ele tem a outra base aqui, ó. Aí a perilinfa aqui de novo e osso. Então é assim que se organiza a nossa orelha interna, certo? Então no osso, perilinfa, labirinto membranoso e endolinfa. Gente, peguemos então o labirinto ósseo novamente e nós vamos observar que nele nós temos duas aberturas. Temos essa daqui, que é a janela oval, e essa que é a janela redonda. Quem se encaixa aqui na janela oval? O estribo, aquele último ossículo da orelha média. O estribo que tem aquela forma mesmo de um estribinho de célula. Povo, quando ocorre a vibração da membrana timpânica, eu tinha dito que aquilo ali é conduzido, né? Então vibra o tímpano, vibra o martelo, a bigorna e o estribo. E falei para vocês que os movimentos são de vai e vem, né? Então o estribo, ele vai vibrando aqui assim, ó, tá? Ele vai fazendo um movimento de pistão, tá? Dentro, aqui na janela oval. Aí o que nós temos aqui dentro da orelha interna? Não é líquido, não é a perilinfa? Então, essa vibração do... Peraí. Tem gente para entrar. João Carlos. Foi. Então, olha só, pessoas. Se o estribo vibrar, ele faz um movimento de pistão, de vai e vem, e ele movimenta a perilinfa lá dentro. A perilinfa é deslocada aqui dentro e na mesma frequência de movimento, na mesma frequência vibratória que está o estribo, né? É como se você pegasse uma cavidade, um balde cheio d'água, né, mas bem cheio mesmo, e colocasse um papel filme por cima dele, né? E assim, enchesse até a boca, vamos dizer que você enche até a boca o balde. Aí você pega e bota um papel filme por cima do balde e deixa só uma aberturinha no papel filme. Aí você vem com a sua mão fechada e empurra a água. Ela não vai se deslocar assim, bem apertada lá dentro do balde, assim que ela quase não tem muito para onde se expandir, e ela vai se deslocar na mesma frequência que você está apertando ali. Tá? Então, é exatamente isso que acontece. É uma cavidade restrita, né, em que a perilinfa vai se deslocando de acordo com a vibração do estribo. Então, o estribo está aqui encaixado na janela oval. Tá? Então, olha só, aqui, ó. Vibrou. A perilinfa estava aqui paradinha. Tá? Quando ele vibra, a perilinfa vai ser deslocada, né? Ela vai ser deslocada naquela frequência, né, de movimento do estribo. Ela vai sendo deslocada. Aí, quando ela se desloca, ela desloca também o labirinto membranoso. E o labirinto membranoso desloca a endolinfa dentro dele. Então, tudo vibra.
né? Vibrou a perilinfa por fora, vibra também o labirinto membranoso e vibra a endolinfa. Todo mundo vibra na mesma frequência. Tá? Então são as ondas aqui, ó. Tá? Que elas vão galgando aqui, ó lá, pelo labirinto coclear, que é o labirinto da audição, né? Até chegar aqui nessa região que a gente chama de helicotrema, que depois eu vou falar um pouquinho melhor, aí elas começam a voltar, ó. Então, o que eu tinha dito para vocês, desenhei aqui, ó. Primeiro, a perilinfa vem se deslocando aqui, ó, vibrando nessa parte de cima, aqui dorsal ao labirinto membranoso. Depois, quando chega lá no helicotrema, isso volta. Então vibra essa parte ventral aqui também, ó. Ah, tá voltando e vai vibrando tudo, ó. Olha lá. Até que a água, né, a perilinfa que foi deslocada, ela vai chegar até um limite aqui que vai embarrear o seu deslocamento. Ela vai chegar num local de impedância, que a gente chama, né? Ninguém não. Tá? Ela vai chegar no local de impedância de movimento. Ela não vai conseguir se movimentar mais e esse movimento dela vai entrar em inércia, ela vai ser o quê? Freada. Ela para de se deslocar. Aonde que é esse local? Aqui na janela redonda. A janela redonda é ocluída por uma outra membrana aqui, ó. Tá? Com a mesma consistência do tímpano, é igualzinho, que a gente chama de membrana timpânica secundária, como se fosse um segundo tímpano. A membrana timpânica secundária. Então a água, o líquido da perilinfa, se desloca, ele chega até um limite, né? Provoca a sensibilização dos receptores auditivos, que é esse o propósito, né? Só que quando ela chega aqui na região da janela redonda, ela acaba freando, ela para. Né? Porque se não houvesse nada para frear o seu deslocamento, né, uma hora isso daqui ia arrebentar, né? Por mais que fosse o osso, né, se vier uma frequência muito alta, isso daqui ia arrebentar, ia desgastar, enfim. Isso daí deu para entender qual é a função da membrana timpânica secundária, o que acontece ali, tem um deslocamento de líquido. Tá? Olha que bonitinho. Aqui, pessoas. Então, essa figura aqui é excelente. Ela está mostrando o tímpano aqui. O tímpano está um pouquinho destacado, ó, agora. Então, esse é o tímpano. E aqui a gente entra na orelha média. Martelo, bigorna e estribo. Cavidade da orelha média, aqui é a tuba auditiva, ó, por onde há a despressurização da orelha média. O estribo encaixado na janela oval. Tá? Na janela oval. Olha lá. Temos aqui a cavidade, então, da orelha interna. Como eu tinha dito para vocês, ela é dividida na parte coclear, no labirinto coclear. Aqui é o labirinto vestibular e nos canais semicirculares. Tá? Nos canais semicirculares. Falemos da audição, falemos da parte do labirinto coclear. Vamos embora. Então, vibrou o estribo, deslocou a perilinfa. A perilinfa está nessa cavidade aqui livre toda, tá, gente? A perilinfa. O que vocês estão vendo em azul é o labirinto membranoso. É o labirinto membranoso. Então, vibrou, a perilinfa se desloca. Olha lá, ó. Deslocou. Aí, quando ela desloca, ela vem vibrando aqui, assim, ela vem umas ondas, umas ondulações de água mesmo. Então, ela vem ondulando e ela vai movimentando também o labirinto membranoso e a endolinfa lá dentro. Olha lá. Então, vai dar a volta.
até chegar no helicotrema, que é onde, né, finaliza essa parte centrípeta, na direção do centro. Depois ela vai seguir aqui um trajeto centrífugo, ó, voltando, volta, vou parar de fazer seta, senão demora muito. Ondulando, né? Sempre ondulando. Aí aqui, membrana timpânica secundária na janela redonda, né? E acaba que a perilinfa é freada, ela para de se movimentar. Mas ela já fez aqui a sua função, né? De fazer a movimentação da endolinfa e do labirinto membranoso para sensibilizar os receptores, tá? Porque os receptores auditivos eles ficam dentro do labirinto membranoso, tá? Dentro do labirinto membranoso. Dúvida? Não? Tá? Então, ó, esse trajeto centrípeto que eu desenhei, aquele ali em rosa, certo? Em rosa não, em cor da pele aqui, ó, rosa é o outro. Aí esse daqui em cor da pele, trajeto centrípeto, a gente chama de rampa do vestíbulo, tá? Rampa do vestíbulo. Então, rampa do vestíbulo. E essa daqui em rosa, que é o trajeto centrífugo, é a rampa do tímpano. Rampa do tímpano. Então, por onde que a perilinfa se desloca inicialmente, tá? Na direção centrípeta, rampa do vestíbulo, e na direção centrífuga, após o helicotremo, que é o encontro das duas rampas, nós temos a rampa do tímpano. E eu coloquei aqui só para constar para vocês, pessoas, que a perilinfa ela tem a mesma composição do líquido extracelular, ou seja, mais sódio, mais cálcio, um pouco mais ali de sais extracelulares, né? Glicose, certo? E a endolinfa tem uma composição já mais próxima do líquido intracelular, do citoplasma. Então, mais potássio, mais magnésio, né? ATP, bastante glicose também, proteína. Então, ela é um líquido, um fluido um pouco mais viscoso do que a perilinfa. A perilinfa é mais fluida do que a endolinfa. Gente, então como eu tinha dito, os receptores auditivos estão no labirinto membranoso ali banhados pela endolinfa. Então, esses receptores são células ciliadas. Tem células ciliadas acopladas a esses receptores. Tá? Então, olha só. Ó, aquele corte transversal, na altura ali do labirinto coclear. Então, rampa do vestíbulo, então essa parte dorsal aqui por onde as ondas da perilinfa vêm, elas entram. Então, quando ela se movimenta aqui, gente, ela movimenta essa membrana vestibular aqui, com essa membrana de cima, ó, do labirinto membranoso. Esse daqui é o labirinto membranoso, ó. Tá? Então, ela acaba movimentando aqui, e a membrana vestibular se move aqui, ela é como se fosse realmente várias ondinhas, tá, gente? Aí ela se move aqui na forma de umas ondas, ó. E isso vai movimentar o que? A endolinfa. Quando as ondas vibratórias da perilinfa voltam, passam pelo helicotrema e voltam aqui pela rampa do tímpano, olha lá, elas também vão vibrar essa membrana aqui do labirinto membranoso, que a gente chama de membrana basilar. Quando vibra a membrana basilar, gente, e está vibrando também a membrana vestibular, ó, deixa eu ver se tem uma imagem, não. Deixa eu aumentar isso aqui então para vocês. Deixa eu colocar maior, ó.
Ó, aí, essa membrana aqui, ó, mais interna, né, que parece uma onda aqui assim, ó, essa membrana mais interna, ela vai vibrar também, tá? Ela vibra pouco, mas já acaba vibrando também. E a membrana basilar sendo vibrada, ela aproxima esse órgão aqui, que é o mais importante para a audição, que a gente chama de órgão espiral ou órgão de Corte. Órgão de Corte. Esse órgão espiral possui aqui na sua superfície mais dorsal os cílios, tá? Os cílios das células ciliadas ali dos receptores auditivos. Então, quando essa membrana basilar, onde ele está aqui, ó, vibra, esses cílios batem aqui nessa membrana dorsal daqui de cima, tá? Então, eles batem aqui assim, ó, e eles vão sendo, como é que eu posso dizer? Eles vão sendo deformados, que esse que é o intuito, né? Então, eles vão sofrendo aqui uma deformação, ó, que vão entrando em contato com essa membrana dorsal, como se fosse uma escovinha, né? Vocês imaginam que você tem uma escova bem fofa, né? Ou então um tapete fofo, que você coloca aqui assim, ó, e aproxima, né, o tapete da sua mão, que está em cima, dorsal, tá? E vai deformando os cílios, né, o fofo, os cílios do tapete contra a sua mão aqui assim, ó. Eles não vão se deformando, né? É exatamente isso que ocorre com os cílios dos receptores auditivos. Eles vão sendo deformados, e isso sempre com a frequência, né, com a frequência de vibração da perilinfa. Então, se foi um som mais agudo, né, ele produz aquelas vibrações mais aceleradas, né, com uma frequência muito alta, que assim, né, e curta. Então, a vibração que vai ocorrer, né, no órgão de Corte, no órgão espiral, em relação a essa membrana tectal aqui, é uma membrana como se fosse um teto, mesmo uma ondinha que tem aqui em cima, né, vai ser muito rápido, assim, ó. Então, os cílios vão sendo deformados rapidamente, e isso vai gerar um potencial receptor para o som agudo. Se for um som mais grave, a vibração da perilinfa já vai ser uma vibração mais lenta, vai vibrar o tímpano mais lentamente e, consequentemente, o órgão de Corte vai de encontro com a membrana tectal aqui, ó, mais devagar, né? Então, é tudo interpretado como se fosse um código Morse, né? É como se fosse um código Morse, de acordo com a frequência de vibração da perilinfa, né? E do encontro aqui dos cílios do órgão de Corte contra a membrana tectal. Tá? Deu para entender isso? Deu para entender? Esse vídeo aqui é muito bom, tá? Para explicar a audição. Só que eu já testei ele no Teams numa outra oportunidade, ele trava, porque como ele é muito pesado e ele está no meu computador, não vale a pena eu exibir aqui, vai ser perda de tempo, tá? Então eu tenho que passar o link desse vídeo aqui para vocês que tem no YouTube, né, e passar o link do vídeo da última aula do exame clínico neurológico, que eu também não pude passar para vocês. De novo, vídeo muito longo que ia travar a aula, tá bom? Então não vale a pena, é melhor vocês verem depois, tá bom? Povo, deu para entender então a audição? Deu para entender a audição? Ó, só mais uma consideração a respeito. Deixa eu apagar toda a tinta. Vocês veem que saindo daqui do órgão de Corte, eu tenho umas fibras nervosas, ó, tá até pintado de amarelo aqui, que é a Convenção Internacional para Nervo, para fibra nervosa. Essas fibras nervosas aferentes aqui, que estão saindo do órgão de Corte, pertencem à parte coclear do nervo vestíbulo coclear, que é o nosso oitavo par craniano. Então, daqui
né, vão vir os impulsos nervosos auditivos, né, que vão chegar pelo nervo vestíbulo coclear até os corpos trapezoides, né, e isso depois vai ser conduzido via lemnísculo lateral até o tálamo, né, e depois até o córtex temporal, tá? O córtex temporal que fica lá no telencéfalo. Então, esse córtex temporal é responsável pela interpretação dos estímulos auditivos, certo? No tálamo lá, passa pelo corpo geniculado medial, né? Pode passar lá no mesencéfalo pelos colículos caudais, dependendo de qual via da audição que está sendo executada. Tá? Bom, vamos falar do sistema vestibular agora. O sistema vestibular também está ligado à orelha interna, né? E ele serve para quê, pessoas? Para orientar o corpo, né? Orientar o corpo ou a inclinação do mesmo em relação à gravidade, tá? Ou a aceleração do corpo no espaço. Tá? Então, a orientação do corpo, sua inclinação em relação à gravidade ou a aceleração do corpo no espaço. Como que ele faz isso? Como que o sistema vestibular, né, com os seus receptores lá na orelha interna, consegue fazer isso? Através da posição da cabeça em relação ao corpo, gente. A posição da cabeça em relação ao corpo e em relação ao espaço. Tá? Então, ele detecta a inclinação estática da cabeça, que é o que esse cavalo está fazendo aqui, ó. Ele está parado, mas inclina a cabeça de um lado para o outro, inclina para cá, inclina ventralmente, dorsalmente para o lado, para a esquerda, para a direita. Tá? Então, o sistema vestibular atua também nessa posição da cabeça parada, estática. Aceleração linear da cabeça, que é o que esses aqui estão fazendo, ó, que é a cabeça sendo acelerada linearmente, né, sem que o corpo se desloque em relação a ela. Né? E a aceleração rotacional da cabeça, né, que é quando o animal está com a cabeça levemente inclinada, né, e um pouco mais afastada do corpo. Né? Você pode perceber que quando você vai fazer alguma volta, você está andando em linha reta, aí tem uma esquina, você vai virar a esquina. Você instintivamente vira a cabeça primeiro, depois o corpo acompanha. Por quê? Porque o sistema vestibular, ele precisa que a cabeça se movimente, porque como os receptores estão lá na orelha interna, e eles dependem da movimentação da cabeça para poder se orientar, para poder orientar o sistema nervoso central, a cabeça tem que ter algum movimento. Então, se eu inclinei a cabeça para o lado e estou andando, significa que o meu encéfalo, né, principalmente o cerebelo, né, tem que fazer com que a minha movimentação siga a cabeça, a movimentação do corpo siga a cabeça. É muito difícil, ninguém anda na rua com a cabeça assim, né, virada para o lado, né, e caminha. É super desconfortável, ninguém consegue fazer isso. Tá? Então, essa orientação, né, que o sistema vestibular dá para a movimentação do corpo é necessária com esses três quesitos aqui que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? Esse sistema, pessoas, ele nada mais é do que uma propriocepção especial. Uma propriocepção especial, porque ele é aferente, somático, especial, que ele só tem um ponto ali de recepção na orelha interna, não é isso? O equilíbrio, o sistema vestibular, tá? Que a gente viu lá em nervos cranianos. Então, ele acaba sendo uma propriocepção especial. Né? É diferente dos proprioceptores que estão nos músculos, próximo das articulações, na pele. Tá? Esse daqui tem só um ponto de recepção e ele faz a orientação do corpo em relação à posição da cabeça, certo? Tá? Vamos lá. Ui, peraí, não é isso não. Volta. Aqui. Olha lá, gente. Então, na primeira parte da aula, nós falamos do labirinto coclear, que está relacionado com a audição. Aqui nós falamos a respeito do labirinto vestibular, que é esse daqui. O labirinto vestibular. Espera aí.
Então, a respeito do labirinto vestibular, que é composto pelo sáculo e pelo utrículo, que são essas duas bolsas, esses dois divertículos aqui formados pelo labirinto membranoso, né? E pelos canais semicirculares, tá? Que são esses três aqui. Tá? Notem vocês que cada canal semicircular tem uma dilatação final aqui, ó, chamada ampola. Tá? Então, esse canal semicircular tem uma, o outro tem outra aqui, ó, e esse outro tem também uma ampola. Cada um tem a sua. Tá? Então, são essas regiões aqui que vão fazer a recepção do vestíbulo, do equilíbrio. Cada um com a sua especialização, cada um com a sua função específica, se é a aceleração rotacional da cabeça, se é a inclinação estática, se é a aceleração linear, a gente vai ver. Primeiro, falar com vocês. Esse esquema que eu vou mostrar agora é um padrão, tá, que serve para todos eles, tanto para aceleração rotacional, quanto para aceleração linear, a aceleração estática, a inclinação estática da cabeça, todos aqueles quesitos do vestíbulo seguem esse padrão aqui. Tá? Então, olha só. Aqui nós temos um receptor ciliado, assim como do órgão de Corte, né, que tem células ciliadas, aqui também para o sistema vestibular também são células ciliadas. Ó. Então, estão aqui os cílios. Ó. Vocês veem que existem cílios de tamanho crescente aqui, ó. Então, um cílio menor, um intermédio, um grande. E aqui, tá, a nossa terminação nervosa, tá? A terminação nervosa, né, que vai levar os potenciais de ação em diferentes frequências para serem interpretados pelo sistema nervoso central. Tá? É aquele código Morse elétrico que a gente já conhece do sistema nervoso. Né? Ele se comunica sempre por impulsos elétricos. Então, olha só. Pessoas, vamos dizer que você esteja caminhando, tá? Você está caminhando nessa direção aqui, ó. Tá? Você está de perfil aqui, vou colocar um bonequinho palito, tosco. Um bonequinho palito. Você está caminhando para lá. No cabeção. Então você está caminhando para lá, tá? Para aquele lado ali, para a esquerda, certo? Quando você caminha, a perilinfa, ali dentro do labirinto vestibular, né, ela se desloca na direção contrária, né? Quando você caminha para cá, nessa direção, a perilinfa, né, pela inércia, ela vai se deslocar no sentido contrário. Quando ela se desloca, ela vai empurrar os cílios, ó, caudalmente. Ela empurra os cílios caudalmente. Então, ocorre uma despolarização. Tá? Então, despolariza, ocorre o aumento da frequência, né, dos potenciais receptores, despolariza, e o seu encéfalo, né, o seu vestíbulo, a partir do cerebelo, né, e do encéfalo mesmo, né, a partir do lobo temporal, vão entender, está caminhando para frente em tal direção, tudo bem. Né? Quando você para, né, parou de caminhar. Parou de caminhar. Parou, a perilinfa, na hora que você freia, a perilinfa vai ser deslocada cranialmente, né? Então, quando ela se desloca cranialmente, ela vai deslocar também os cílios, ó, no sentido contrário. Né? Porque você freia pela inércia, né? O líquido aqui, a perilinfa,
vai empurrar esses cílios cranialmente e eles vão para frente aqui assim, ó. Aí ocorre uma hiperpolarização, né? Quando ocorre essa hiperpolarização, né, entra muito potássio, né, nos neurônios e no receptor também, ocorre uma diminuição da frequência desses potenciais receptores. Então, o seu encéfalo percebe que você está ou parando, diminuindo a velocidade, ou simplesmente você parou de andar. Ah, então parou, está estático agora. Tá? Então, ele interpreta tudo, gente, os receptores, eles vão gerar os seus potenciais de acordo com a direção e o grau de inclinação dos cílios, das células ciliadas. Está sempre na direção, né, do caminhar, da movimentação da cabeça mesmo. A cabeça vai se movimentando, a perilinfa se movimenta lá dentro da orelha interna. E o encéfalo vai interpretando que a posição da cabeça é essa, está andando, não está girando, não está. Tá? Bom, olha só. Lá nos ductos semicirculares, nós temos esses canais semicirculares aqui, ó. Nós temos igualzinho aqui no labirinto vestibular, no labirinto coclear, nós temos a perilinfa com a endolinfa dentro do labirinto membranoso. E esse labirinto membranoso, ele se termina aqui, ó, em ampolas. Tá? Então, nós temos 3 ampolas, uma para cada canal semicircular. Aí, aqui nós vamos para dentro da ampola. Tá? Dentro da ampola. Nessa ampola aqui, gente, né, lá dentro é revestido por um epitélio, só que é um epitélio altamente especializado. Tá? Então, tem um revestimento de epitélio e chega numa região, né, onde estão aqui as terminações nervosas, em que ocorre uma evaginação, uma inclinação aqui, uma evaginação desse epitélio. E essa evaginação vai ser marcada pela presença de células ciliadas receptoras. Tá? Células ciliadas receptoras. Então, elas ficam aqui, ó, nessa região que nós chamamos de crista ampular. Crista ampular. Saindo aqui, ó, das células receptoras estão os seus cílios. Tá? Estão os seus cílios. Tá? Cílios e estereocílios. Tá? Os estereocílios não são móveis, somente os cílios. Tá? Os estereocílios são para dar um suporte, tá? Para os cílios. Tá? Eles não são móveis, eles são maiores do que os cílios e servem para dar suporte aos mesmos. Tá? Para que eles não se desloquem muito também. Tá bom? Aí nós temos as células ciliadas na crista ampular e uma membrana gelatinosa. Ela parece realmente uma gelatina, uma gelatinona, ó, que envolve esses cílios e estereocílios. Ela fica aqui parecendo uma grande gelatina. Tá? A essa gelatina nós chamamos de cúpula. Tá? Ela é feita por uma matriz colágena, parece aquela gelatina mesmo que a gente come em casa. Ó, deixa eu ver se tem desenho aqui. Tem desenho. Tá? Então, olha só. Vocês imaginem que a endolinfa, no caso, né? A endolinfa, ela tá aqui assim, ó, chegando na ampola. Quando a endolinfa se movimenta, né, os canais, os ductos semicirculares ou canais semicirculares estão ligados à desaceleração rotacional da cabeça. Então, se você está andando, rodando o corpo em círculos, igual esse cavalo aqui está fazendo exercício do piquete, tá? Quando ele gira a cabeça para cá, ó, tá? Ele está girando a cabeça aqui, tá? A endolinfa é movimentada no sentido contrário. Então, ela vai vir, vou até apagar essas setas ali, ó. Deixa eu apagar toda a tinta. Então, ele está movimentando a cabeça para cá, e aí a endolinfa vai ser movimentada por inércia, né, na direção contrária. Então, ela vem para cá, assim, ó.
o que vai acontecer? Ela vai empurrar a cúpula, que é uma gelatina. Quando ela desloca a cúpula vai ficar assim. Ela estava nessa posição, né? Ó, a cúpula. Se ela for empurrada pela endolinfa, que ela fica assim, né? Ó. E quando ela é deslocada pela endolinfa, acaba que os cílios também se deslocam aqui dentro, ó, na mesma posição que ela vai indo. E isso vai gerar potencial receptor aqui, tá? Os potenciais receptores. E o encéfalo, isso aqui vai para o encéfalo, ele vai perceber que o animal está caminhando de forma rotacional, né? Ele está rodando a cabeça em relação ao corpo, nesse sentido aqui, que esse cavalo está fazendo. Se fosse o sentido contrário, a endolinfa viria para cá e deslocaria a cúpula para cá, assim, né? Aí os cílios vão deslocar no sentido contrário. A lógica é essa. Olha lá, ó. Uma coisa. Que os desenhos esquemáticos. Tá? Nós temos a cúpula aqui. A cúpula. Certo? O animal acelerou a cabeça nessa direção aqui. Então vamos dizer que ele olhou para cima. Tá? Olhou para cima. Então ele acelerou a cabeça nessa direção. Aí a endolinfa vem nesse sentido. Desloca a cúpula, que desloca os cílios. E isso gera os potenciais receptores que vão levar essas informações até o encéfalo. Tá? E isso vai para o cerebelo, lá para a parte do vestíbulo cerebelo, que é aquela parte mais antiga dele, né, para que ele possa coordenar os movimentos e manter o equilíbrio. E também vai para o cérebro também, tá? Lá para o tálamo e para o diencéfalo, beleza, povo? Para o tálamo e para o telencéfalo, perdão. Gente, aí aqui a gente vai para a parte do utrículo e do sáculo, que são aquelas duas bolsas que eu mostrei para vocês do labirinto membranoso. Lá nós temos uma estrutura também chamada mácula lá dentro. Mácula. Essa mácula possui células ciliadas, uma camada gelatinosa, igual ali a cúpula, só que é uma camada gelatinosa mais linear, não é abaulada igual a cúpula. Tá? E os otólitos. Os otólitos são cristais muito pequenininhos, cristais bem pequenininhos, como se fossem grãos de areia, que ficam aqui entre as células ciliadas, tá? Auxiliando no seu deslocamento. Então, o utrículo e o sáculo vão ajudar ali na detecção da inclinação estática da cabeça e da aceleração linear da cabeça. Então, se o animal está parado, movimentando a cabeça, ou se ele está andando de forma retilínea para frente ou para trás, são o utrículo e o sáculo que vão fazer essa parte aí da recepção. Então, olha só, pessoas, o nosso bonequinho palito. Então, essa daqui que é a mácula. Mácula. Aí eu tinha dito, né? Aqui nós temos as células ciliadas, acopladas, então, às terminações nervosas. A camada gelatinosa, a gelatina que fica, né, encaixada nesses cílios, e os otólitos, aqueles cristais que eu falei, que auxiliam aqui no deslocamento, na sensibilização dos cílios. Então, olha só, aqui ele está parado, vertical estacionário, então ele está com a cabeça na posição vertical normal, em postura. Os otólitos estão parados, não há movimentação dos otólitos. A camada gelatinosa está parada também.
os cílios estão em posição vertical. Tá? Então, não há nenhum potencial receptor que chame muita atenção do encéfalo aqui, tá? A cabeça está parada, tudo bem. Se ele inclinar a cabeça parado, os otólitos vão ser arrastados, né? E vão arrastar também os cílios. Isso daqui leva, né, a uma geração de potencial receptor, aí essa inclinação estacionária, tá, para essa direção vai ser percebido pelo encéfalo. Tá? É uma propriocepção relacionada com a cabeça. Se o animal, a pessoa, né, começarem a acelerar, ó, tá? Então está caminhando nessa direção aqui, ó, para a direita, vai ocorrer pela inércia, né, o arrastamento dos otólitos aqui pela endolinfa, na direção contrária, né, do movimento do animal. Então, eles vão ser arrastados, tá? As células ciliadas vão perceber a aceleração nesse sentido aqui, no mesmo sentido que o animal está se deslocando, né, porque elas são programadas para isso. Aí vão levar essa informação também para o cerebelo e para o encéfalo. Tá? Então, é exatamente isso que acontece. Se houver somente a inclinação estacionária, é esse arrastamento dos otólitos aqui, né, de medial para lateral, tá? Ou de lateral para medial, dependendo de qual orelha que a gente está falando. Né? Se for essa orelha aqui que tá mais para o lado que ele está inclinando, né, é de medial para lateral, né? E se for a outra orelha que está aqui, a outra orelha interna, é de lateral para medial, né? Então, esse deslocamento aqui. Essa diferença de lateral para medial e medial para lateral entre as orelhas também auxilia o encéfalo a interpretar qual a direção da inclinação da cabeça. E se ele mantiver a cabeça reta e simplesmente acelerar o movimento do corpo em relação à cabeça, vai ocorrer esse arrastamento dos otólitos pela endolinfa. Esse cão aqui sofre de uma síndrome neurológica, né, que nós chamamos de síndrome vestibular. Vocês vão ver isso acontecer demais na clínica, na rotina clínica aí, tá? Porque normalmente a síndrome vestibular ela vem de uma otite. Ela tem como causa uma otite crônica grave. Tá? Porque se a gente for pegar lá o nosso desenho da orelha, ó, tá, esse desenho da orelha aqui, a otite começa como otite externa. Isso é a grande maioria das otites que vocês vão pegar na clínica, otite externa. Então tá aqui no conduto auditivo, na parte externa, meta-acústica externa. Se esses agentes infecciosos, ou então por alguma manobra errada, né, conseguirem penetrar aqui na orelha média, vai ocorrer a inflamação também da cavidade da bolha timpânica e pode ocorrer desses agentes infecciosos conseguirem deixar essa área aqui da janela oval sensível, né, e entrarem aqui na orelha interna. Se ocorrer a otite interna, ela é bem difícil de tratar, né, se os agentes infecciosos entraram aqui na orelha interna, eles vão provocar uma inflamação, né, o aumento da pressão, então, da perilinfa aqui dentro, porque líquido inflamatório vai aumentar a quantidade de líquido dentro do labirinto ósseo. Se ocorrer o aumento da pressão da perilinfa por líquido inflamatório aqui, ó, não vai pressionar o utrículo, pressiona o sáculo, pressiona também os canais semicirculares, com as ampolas, né, principalmente nas ampolas. Então, essa pressão, esse excesso de pressão aqui,
pressiona demais a ampola, então acaba deslocando a cúpula, né? A ampola e a cúpula lá dentro. Quando desloca a cúpula, o animal tem a sensação, o encéfalo dele, né, o sistema somático ali todo interpreta que ele está o quê? Se pressionou a cúpula vindo daqui para cá, significa que ele está rodando, né? Que a cabeça está girando e o corpo tem que girar junto. Então, o animal com síndrome vestibular, ele tende a fazer movimentos circulatórios, por causa desse aumento da pressão nas ampolas. Também, se ele estiver parado, estático, ele fica com a cabeça inclinada, né, na direção da orelha interna que está acometida, né? Fica parado assim. Aí, esse que eu vou mostrar agora para vocês é um bem grave. Acabei não. Caramba. Compartilhar de novo. Não. Essa daqui é bem grave. Ela sem equilíbrio nenhum, tá vendo? É bem parecido com uma pessoa que sofre de labirintite grave. A labirintite é isso. A labirintite é uma inflamação do labirinto. Ela não consegue manter o equilíbrio. Aí vocês veem que ela está apresentando também o que nós chamamos de nistagmo. É um nistagmo horizontal. Tá? Porque se a gente for pensar, o movimento dos olhos acompanha o movimento da cabeça. Então, se o encéfalo dela está interpretando que ela está constantemente fazendo movimento rotacional com a cabeça, os olhos ficam fazendo esse movimento aqui assim, ó. Tá? O movimento de olhar constantemente, como se ela estivesse acompanhando o movimento da cabeça girando. Tá? Então, isso a gente chama de nistagmo, tá? Nistagmo. Se alguém aí quiser se aprofundar, existe um nistagmo horizontal, que é o que ela estava apresentando ali, que é característico de síndrome vestibular, e tem um nistagmo vertical também. O nistagmo vertical é pior ainda, que é de origem central mesmo, aí a lesão. Tá bom? Deixa eu colocar aqui, se eu conseguir, né? Acho que eu não consigo. Enfim. O nistagmo. O movimento dos olhos acompanhando um movimento rotatório da cabeça que não existe. Ó. Olha lá. É logo bacia, né? Com esse conduto auditivo muito pendular, é muito predisposto ao otite. Ó. Tá. Gabi, Eu falo. aí, vamos supor, porque geralmente, né, sempre quando eu vejo assim, algum cachorro com dor de ouvido, o tratamento ele é demorado, né, de 30 dias, uso tópico, né? Mas nesse caso tem que usar alguma coisa mais forte, ou não? É assim, o tratamento para uma otite média, que seria antes dessa daí, que essa daí já se agravou muito, já virou interna, né? Já teria que ser com antibiótico sistêmico já, Carol. E uma antibiótico terapia bem caprichada, assim, um antibiótico numa dose mais alta e por bastante tempo. Porque como é uma área ali óssea, é sempre muito difícil para o antibiótico chegar ali, porque ela é pouco vascularizada. Entendeu? Então demora para o antibiótico conseguir alcançar a sua concentração ótima, né, de melhor efeito naquela região. E qual que pega essa parte de otite? É o clavulin? Não. Pega muito o clavulin, bem. beleza? O clavulin pega muito bem. Pega assim. Essa parte de pele, todo antibiótico que é utilizado para pele pega muito bem orelha. Todos eles.
A Então, amoxicilina é excelente. cefalexina também. Oi? A cefalexina, então, também. Cefalexina, muito boa também para tratar. Excelente. Tá? Mas a amoxicilina, sem o clavulanato mesmo, pode ser ela pura. A amoxicilina pura já costuma resolver muito bem, só que o tutor, ele tem que fazer o tratamento todo. Que é aí que é o problema, o cara ir até o final com o tratamento. Porque o cara vai achando que o animal vai melhorando, com 15 dias já está um pouquinho melhorzinho, vou parar, aí para. Aí tem que começar tudo de novo, aí gera resistência. Sério. Teve uma vez que, na época da graduação ainda, né, na aula prática de bactério, né, o professor levou para a gente uma amostra de um cão, acho que era um cocker dourado, que ele disse que não aguentava mais atender aquele cachorro, né, porque o animal já tinha gerado resistência à bactéria, né, que pegou ali. Eu não me lembro qual era o tipo de bactéria, não. Não sei se era Streptococcus, Staphylococcus, acho que era Staphylococcus. Criou resistência a todos os antibióticos. Todos. Foi fazer o antibiograma, ela era multiresistente. Não tinha mais antibiótico que pegasse a bactéria. Eu sei que o animal ele estava com uma síndrome vestibular igual dessa cadela aí do vídeo, e no final ele foi eutanasiado. Porque não tinha qualidade de vida. Porque não tinha como tratar, não dava para tratar ele. E era nas duas orelhas. Né? Você pega um animal assim que tem uma otite muito grave, já chegou a nível interno assim, você pode fazer uma ablação. Você tira a bolha timpânica, tira tudo, tira todo o conduto aqui, o órgão da audição dele todinho. Né? Mas isso foi né? Se for um dois, o animal foi eutanasiado, foi bem complicado o caso dele. Povo, eu vou fazer o seguinte, né? Se vocês me permitem, por favor, eu vou dar um intervalinho de 15 minutos, porque eu tô com a minha mãe recém-operada e como eu tô muito tempo aqui já com vocês, eu estava em banca de TCC antes disso, ela precisa de mim para levantar da cama e tudo, então às vezes ela tá querendo ir ao banheiro, qualquer coisa assim, eu vou levantar para ir ver se ela tá precisando de mim lá e daqui a pouco eu volto. Tá? Eu vou parar a gravação e o vídeo fica com duas partes, tá? Daqui a pouquinho eu volto, beleza? 15 minutinhos. Tá? Deixa eu parar aqui.